12 de outubro de 2020. Eu acordei pela manhã e olhei no relógio, eram 7h12 e o dia estava muito bonito, estava um dia muito lindo mesmo, assim, sem nenhuma nuvem no céu. Mas eu resolvi dormir um pouquinho mais porque era feriado, então pensei assim, vou dormir mais um pouquinho e voltei a dormir. Só que antes de dormir, eu pensei comigo, como eu queria que o Senhor me respondesse, porque eu já tô há tanto tempo assim orando para que Ele me responda se esses sonhos que as pessoas estão tendo sobre essa 3 dias de escuridão vem dele, vem do Senhor. Porque eu vi esse vídeo da dona Linda Courtney, foi em 2019 que eu vi, e eu nunca tinha ouvido falar disso, de escuridão, e aquilo me impressionou muito, mas eu não sabia se vinha da parte do Senhor. Então, em vez de criticar a pessoa, eu orei para que o Senhor me ajudasse a entender. E então, antes de adormecer, eu tinha pensado nisso. E eu dormi. No que eu dormi, eu comecei a sonhar que eu tinha acordado e como se eu estivesse nesse mesmo dia e eu acordasse consciente que eu tinha acordado anteriormente e que o dia estava muito lindo. Então eu estava acordando depois dessa dormidinha, né, só que sonhando, claro, e eu via que estava tudo escuro. Então eu ficava um pouco assustada porque eu sabia que eu tinha acordado antes, o dia estava lindo. Eu pensei, que estranho. E sabe quando você olha pela cortina, você sabe que tá noite? Então foi essa sensação que eu tive. E aí eu me levantei e vi que não tinha energia elétrica também na rua. E aí tentei acender a luz no quarto, também não acendia, estava sem energia elétrica. E aí eu tive consciência que eu sabia da profecia dos dias de escuridão. E eu pensei, só pode ser isso, né? E eu pensei comigo, eu vou orar porque eu não quero ficar aqui, eu vou orar para que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu peguei meu celular assim e tinha uma mensagem. Não tem quando a gente pega o celular e você vê que tem mensagem da sua operadora, você consegue ler a mensagem mesmo sem clicar? E tava ali que eu era procurada pela justiça. E aquilo me deu uma angústia muito grande, porque eu sabia que se eu ficasse, se Jesus não me levasse, porque aquela ocasião ali ia acontecer o arrebatamento, eu iria ser presa. Então eu comecei a ficar com muita preocupação e fiquei de joelhos, entrei em clamor para pedir misericórdia do Senhor, para que Ele me ajudasse a ir com Ele, quando chegasse a hora. E aí eu comecei a sentir um terremoto muito grande, um terremoto muito forte mesmo, assim, algo assim que me jogava contra as paredes do quarto. E aí eu comecei a orar, mesmo assim, né, nessa angústia, né, com esse terremoto, eu não parava de orar, a minha consciência era muito forte, e eu falava, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. E aí eu comecei a ver o meu braço direito sumir. E aí eu sabia que eu estava sendo arrebatada. Então, pra mim, aquilo ali não era um sonho, aquilo ali estava acontecendo, era real. E eu sabia que eu estava sendo arrebatada, eu tinha essa consciência, eu estava indo. E aí eu ficava feliz, mas eu não parava de orar, me concentrava. E aí quando eu comecei a sentir que o meu rosto estava sumindo, e aí eu acordei. E eu sabia que era uma resposta, que Deus estava me dando uma resposta, porque eu orei pedindo confirmação se aquilo era da parte dele, né? Se essas... Eu não tive assim com relação à quantidade de dias, né? Então, isso eu não posso dar meu testemunho, mas eu vi o arrebatamento acontecer num dia lindo, que ficava tudo escuro, tinha uma escuridão muito grande e dava um grande terremoto. E se a gente for ver, né, em Apocalipse 6, pra mim, eu tenho aquela sequência ali de Apocalipse 6 e 7 como o início das dores, o arrebatamento, a multidão de branco que são salvos. E eu tenho a minha Bíblia, é a nova tradução na linguagem de hoje, então muitas pessoas leem a tradução como ali no Apocalipse 7 as pessoas que escaparam da grande tribulação, mas na minha Bíblia tá as pessoas que escaparam da grande perseguição.
Então, eu tenho pra mim, né, que aquela ali é a sequência e depois em Apocalipse 8 começa a grande tribulação, né? Então, eu quero deixar aqui meu testemunho disso que aconteceu. Eu vejo que eu não sou a única que tem sonhado isso. Como eu falei, né, a gente testemunha aquilo que acontece com a gente, mas a gente sabe que se acontece é porque está se cumprindo a profecia. Então, guardem isso no coração se vocês verem essas coisas acontecendo. Não desistam, né, de clamar pela misericórdia do Senhor Jesus. E o segundo sonho que eu tive, que eu creio também está envolvido nisso, foi em novembro. Então, esse eu não me recordo o dia, mas foi em novembro, eu sei que foi no início de novembro. E esse sonho eu não entendi muito bem, né? E agora que eu consigo entender que está relacionado com o primeiro sonho. Nesse outro sonho, eu estava dormindo e eu acordava à noite com um barulho de uma música de harpa, que é um canal que tem aqui no YouTube, Peregrinati, Salmo 94 ou 91, uma música assim. E aí quando eu acordava, eu pensava assim, o arrebatamento, né, aquela ansiedade, assim, que quem vive essa espera sabe como que é. Então, quando eu abri a janela, eu vi que essa música estava vindo de um show, que era perto da minha casa, estava acontecendo um show ali, eu escutava a música, só que era uma coisa ruim, não era um arrebatamento, era uma coisa ruim, era uma coisa assim que estava simulando um arrebatamento, eu não sei, mas era uma coisa ruim, a chegada de uma coisa ruim. E isso era tão ruim que dominava as pessoas, que possuía as pessoas. E aí eu vi uma pessoa possuída tentando assim, destruir a casa do meu vizinho. E aí eu escutava assim, eu via meu vizinho conversando com a mulher dele e eu sabia que ele estava conversando sobre isso. E a mulher dele falava pra ele lá fora fazer alguma coisa, porque senão a mulher ia danificar a casa deles. E aí ele foi, e no que ele saiu para a rua, ele também ficou possuído. Então eu vi que tinha alguma coisa assim na rua, né, fora, porque se estivesse dentro estava protegido, mas na rua tinha algo muito ruim. E inclusive era nítido assim que eu também estava protegida, eu estava dentro de casa e comigo não acontecia nada. Eu ficava orando ali pelo meu vizinho, não conseguia tirar o espírito dele, né, mas eu continuava orando, mas eu sabia que comigo que eu estava protegida. Então eu comecei não parava de rezar e eu vi olhei para o outro lado da rua, eu vi que chegou uma caminhonete cheia de coisas assim, de satélites, sabe, assim, ela estava carregada com essas coisas. E aí nisso eu acordei. E assim, um pouquinho antes de eu acordar, eu escutava assim, dia 21, dia 21, dia 21. E aí eu acordei, assim, tipo, sem mês, sem ano, sem nada, apenas dia 21. Então esse sonho, ele ficou assim martelando na minha cabeça, né? Eu fiquei incomodada mesmo com isso, mas não foi tão nítido como o primeiro sonho, sabe? Então, poxa, todo dia a gente tem sonho, né? Mais ou menos. Então eu não sabia dizer se era um sonho da parte do Senhor, eu não sabia, eu estava incomodada com isso. Mas depois eu fui pesquisando e tal, e eu fui vendo assim coisas importantes assim relacionadas a essa data. Eu sonhei em novembro de 2020 e eu vi que aquele sonho podia sim ter conexão, podia sim vir da parte do Senhor. Então eu até assim, repassei isso para outros canais, como essa experiência que eu tive. Eu imaginava que pudesse ser alguma coisa que fosse acontecer no dia 21, então eu fiquei preocupada. Mas agora eu entendo que ele estava relacionado com aquele meu primeiro sonho. E eu percebo, agora isso é da minha parte, né? Porque eu só... Cada um vai interpretar da forma que entender. Mas eu percebo, daí sou eu que estou falando, que antes do arrebatamento vai chegar alguma coisa ruim